Oi para você que está assistindo o nosso canal 5 Tons. Hoje a gente queria falar com você sobre uma série turca, mais uma série turca, né, que está estreando na Netflix, que é uma série chamada Fátima. Não é Fátima com I no meio, é Fátima com o T mudo, Fátima. É para você poder procurar, caso você não conheça a série. E é uma série que a gente quer falar com você a respeito, a gente assistiu, e é uma série que fala sobre uma serial killer que ela é um pouquinho diferente daquilo que a gente está acostumado a entender de serial killers, ela tem um propósito, vamos dizer assim. Bom, se você quiser saber mais sobre esta série turca, né, que está estreando aí na Netflix, é a terceira produção turca original, depois de 50 metros quadrados e O Último Guardião. Essa é a terceira série original turca da Netflix. Então, se você quiser saber mais sobre esta produção, por favor, fique com a gente. Como sempre, antes da gente começar, queria pedir para você se inscrever aqui no canal, também queria pedir para você clicar no sininho para receber as notificações dos vídeos novos que a gente lança aqui. E também, se você puder, a gente tá no Instagram, é só seguir a gente lá, o arroba é o canal 5 Tons. Esta série, ela conta uma história de uma mulher chamada Fátima, que ela é uma mulher, uma faxineira, que está tentando criar o seu filho que tem um espectro de autismo da melhor forma possível, então ela trabalha como faxineira para conseguir sustentar e sustentar o menino também. O marido dela está desaparecido, ela não sabe onde ele está e está tentando encontrar pistas sobre ele. Acontece que ela vive numa sociedade em que a mulher é quase sem direitos, né? Ela é quase que totalmente rebaixada, né, a um segundo posto, a um segundo plano, então ela vive quase invisível dentro da sociedade turca. Acontece, né, que um dia ela comete um assassinato, porque o cara a desrespeitou, e ela consegue cometer esse assassinato e não deixar vestígio nenhum. Ela acaba se tornando, então, uma espécie de serial killer que vai matando as pessoas sem deixar nenhum rastro. Porque ela percebe que ela é tão invisível para a sociedade turca que ninguém desconfia dela. Ela está acima de qualquer suspeita. Então, este caso ocorre, né, a partir do momento em que ela vai sendo desrespeitada pelos homens, ela mata apenas homens, inclusive. Ao modo que ela vai sendo desrespeitada, ela vai também cometendo esses assassinatos e ninguém desconfia dela. A não ser a polícia, que começa a desconfiar de alguma coisa, começa a desconfiar de métodos, né, começa a ver que tem um padrão ali em cima das coisas, e aí começa a ir atrás dela. E também, por outro lado, ela tem a busca dela pelo marido dela, que está desaparecido, né? Ela está criando o filho de uma forma solitária, né? Ela é mãe solteira, então tem essas duas histórias correndo em paralelo. Então, como se percebe, né, esta série turca ela já é um tanto quanto revolucionária, justamente por ser turca, ser protagonizada por uma mulher e fazer, né, levantar aí algumas questões a respeito de como a sociedade turca é extremamente conservadora ainda hoje. É uma boa causa, né, uma boa coisa que se mostra nessa série, é uma coisa que realmente acaba atraindo a atenção do público, não só pelos assassinatos ou pela forma, mas como uma espécie de vingança, uma espécie de reparação histórica contra as pessoas que colocam as mulheres em segundo plano, principalmente nessas sociedades conservaloides, né, que eu costumo falar, porque é realmente uma coisa que tem se espalhado muito. A gente achava até pouco tempo atrás que a sociedade conservadora era bem restrita ali ao Oriente Médio, a alguns países com ditadores, né, tipo os Emirados Árabes Unidos Brasil. E tal. Agora a gente sabe que Brasil também está incluído nesse rol aí, esperamos que por pouco tempo. A gente está incluído no bojo, adoro usar a palavra difícil, mas ali no bojo dos países ultraconservadores, infelizmente. O país nunca, né? O Brasil nunca teve vocação para ser ultraconservador. O povo até é, mas a política nunca foi. Quer dizer, foi sim. O que eu tô falando, né? A gente passou 21 anos de ditadura militar. Enfim, é uma crítica à sociedade ultraconservadora que coloca as mulheres em um segundo plano e também, além disso, é um ótimo suspense. A série é muito bem feita, muito bem produzida, assim como as duas outras séries turcas que vieram originais da Netflix. São séries que prezam pela fotografia, prezam pela direção de arte, usa a cidade como um elemento chave de suas histórias, né? Tipo, O Último Guardião fez isso muito bem, né? Ao usar Istambul como um personagem vivo da história praticamente. Aqui a gente tem isso também. A cidade toda faz parte integrada dessa história. E também é preciso falar sobre a protagonista, né? A mulher que interpreta a Fátima, que é a Burcu Biricik. Deus queira que eu esteja falando errado. Se eu estiver falando um palavrão, por favor, me perdoe. Deus queira que eu esteja falando errado? Deus queira que eu não esteja falando errado. Já falei errado 2 vezes agora. Ela é aquela mulher que ela se resigna, né, no começo, a respeito do seu lugar dentro da ordem, da sociedade, das coisas, né? Então ela fica meio resignada, mas a partir do momento em que ela descobre que ela consegue cometer esses crimes sem ser percebida,
ela começa a ter algumas atitudes que começam a ser aquela coisa de se levantar contra a opressão, né? Enfim, a gente conhece essa história, mas ao mesmo tempo também se torna uma história trágica, porque ela vai começando a entrar num caminho que não tem volta, e isso é muito bem feito por essa atriz, que consegue passar pra gente todas essas variedades e sentimentos, a gente compra a história dela. É como acontece, por exemplo, naquela série Dexter, né? O assassino, né, o serial killer, que a gente compra a história dele, a gente torce por ele, não pela polícia. Aqui é a mesma coisa, a gente acaba torcendo por ela ao invés de torcer para as pessoas que deviam pará-la. Então isso é um mérito não só do roteiro, da produção em si, como também da própria atriz que consegue vender essa história pra gente. As cenas também são extremamente bem dirigidas, né? Como eu falei, é uma série muito bem, visualmente muito bem feita, e isso acaba sendo um grande chamariz também para esta produção como um todo, e é uma coisa que a gente tem percebido que lá na Turquia tem sido bem comum. A gente tem olhado bastante a respeito das produções turcas, né? Desde o começo do canal a gente já falou de várias produções aqui, originais da Netflix ou não. A gente falou de todos os originais, né? Que é 50 Metros Quadrados e O Último Guardião. Todas as temporadas, inclusive. A gente já falou sobre elas aqui e são séries que realmente têm muito valor artístico. E é bem diferente, por exemplo, das produções polonesas, né? Tem coisas que são realmente muito boas. A gente falou sobre um filme aqui chamado Rede de Ódio há um tempo atrás, que é um filme excelente. Ao mesmo tempo a gente tem o 365 DNI, né? O 365 Dias, que aí ganhou o prêmio de pior roteiro, se não me engano. Pior filme do ano. Não, não foi pior filme do ano, foi pior roteiro. O pior filme do ano foi um filme que falava sobre um documentário que falava sobre a conspiração para tirar o Donald Trump da presidência. Absolute Proof é o nome. Horrível, horrível, horrível. Mas ganhou, né? Tá lá, foi indicado, inclusive, ganhou pior roteiro. Então a gente vê que tem um contrabalanço. A gente não conhece tão a fundo as produções de lá, mas o que a gente viu a gente gostou. Enfim, a gente tá aqui enrolando. A gente queria dizer pra você que esta série Fátima tem 4 estrelas aqui para nós do canal 5 Tons, que você pode assistir tranquilamente e você vai gostar de todos os episódios, porque é uma história que prende atenção, é uma história atual e que pode ser reconhecida em qualquer lugar do Brasil, do mundo no caso, inclusive no Brasil. Bom, por hoje é isso. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui, obrigado pela sua audiência e a gente se vê no canal 5 Tons. Até logo e é isso aí. Tchau.